Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os alelos múltiplos. Como vocês podem ver aqui no slide, a gente tem uma tabela sobre o sistema sanguíneo, também conhecido como sistema ABO. Genes alelos. Genes alelos são genes duplos que ocupam o mesmo espaço em cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São pares de cromossomos presentes nas células diploides. De maneira geral, os genes estão presentes nos cromossomos. Contudo, para que eles sejam alelos, eles precisam ser homólogos. Um desses cromossomos é herdado do pai, o outro é herdado da mãe. Os genes são uma parte do DNA, sendo assim, eles carregam as informações genéticas dos seres vivos. E de acordo com a genética, cada ser vivo carrega uma quantidade de genes diferentes. Então, como eu falei para vocês na aula sobre conceitos básicos em genética, a genética, ela explica por que pais têm certas características e filhos apresentam as mesmas características. E, da mesma forma, a genética, ela é observada na espécie humana, também nas espécies de uma forma geral, também no número de cromossomos. Então, a gente pode identificar um segmento de DNA e saber de qual espécie ele veio de acordo com o número de cromossomos. Por isso, os pais têm 46 cromossomos e os filhos também apresentam 46 cromossomos. Os genes alelos são formados por pares que possuem ácidos nucleicos, DNA e RNA, capazes de definir, por exemplo, a cor da pele e outras características físicas do indivíduo. Lembrando que as características físicas do indivíduo são chamadas fenótipos, que são aquelas que nós podemos ver a olho nu. Aquelas que nós não podemos ver a olho nu são chamados genótipos, a constituição gênica do indivíduo. Todavia, os genes alelos nem sempre apresentam a mesma característica. Eles podem se apresentar de formas distintas e serem classificados como homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, indivíduo que apresenta gene alelo idêntico no mesmo locus. O que é o locus gênico? É o lugar onde ficam os cromossomos homólogos. Dentro da enorme fita de DNA, nós temos o gene. E esse gene fica num determinado lugar. Esse lugar é chamado de locus gênico. A sua apresentação é formada apenas por pares de letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, azão, azão ou azinho, azinho. Os heterozigotos, por outro lado, são indivíduos que apresentam genes alelos diferentes. Eles são representados por uma dupla com alternância de letras, ficando da seguinte forma: azão, azinho, bezão, bezinho e etc. As letras maiúsculas são os alelos dominantes e as minúsculas são os alelos recessivos. Lembrando também, alelo dominante. Se eu tiver um alelo dominante, a característica dominante será expressada. Se eu tiver alelo recessivo, eu preciso de 2 alelos recessivos para expressar a característica. Certo? Os alelos múltiplos, ou polialelia, que é a matéria de hoje, é a classificação utilizada para denominar os genes que apresentam mais de 2 alelos em sua formação. Ou seja, quando 3 ou mais alelos estão presentes na formação
de uma única característica. Quando os alelos múltiplos ocupam o mesmo lugar no cromossomo, a variabilidade genética da população aumenta. Isso porque a quantidade de combinações possíveis entre os alelos para cada locus torna-se maior. A coexistência polialélica ocorre em razão dos processos mutagênicos, que produzem séries alélicas selecionadas e adaptadas ao ambiente. Antes de explicar os exemplos em que os alelos múltiplos são mais frequentes, a gente tem um resumo, eu vou explicar para vocês como são formados os alelos múltiplos. A formação dos grupos sanguíneos e a determinação da pelagem dos coelhos. Então, por exemplo, nos grupos sanguíneos, que é o que vocês estão vendo aqui na tabela. A espécie humana possui sangue A, B, AB e O. Os tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos múltiplos diferentes para um único gene, que é o que vocês estão vendo aqui no chamado aglutinogênio, ou antígeno, que a gente tem o antígeno A, o antígeno B e a ausência de antígeno. Então, a ausência de antígeno é representada de uma forma gênica de izinho. Como vocês podem ver na tabela aqui embaixo, na tabela das transfusões. Não, na tabela das transfusões não tem, eu pensei que tivesse. Mas, de uma maneira geral, as pessoas que possuem um sangue do tipo O não apresentam antígenos A e B. Portanto, elas têm o que nós chamamos de antígeno izinho. O alelo isão A é responsável pela presença do antígeno A na hemácia, como vocês podem ver aqui no tipo da hemácia, aqui na tabela. O alelo isão B, responsável pela presença do antígeno B, como vocês podem ver aqui na tabela também. O alelo izinho é responsável pela ausência desse antígeno. Por fim, os alelos isão A e isão B exercem dominância sobre o alelo izinho, mas entre isão A e isão B existe um caso de codominância. Eles se expressam simultaneamente. Então, quando eu tenho o isão A e o isão B, eu vou ter a expressão dos dois ao mesmo tempo, pois não existe dominância entre eles. Os alelos existentes nos grupos sanguíneos permitem a existência de 6 genótipos diferentes para os 4 fenótipos encontrados na população. Então, vocês podem observar esse indivíduo de tipo sanguíneo A. Ele pode ser isão A, ou isão A, izinho. Esse indivíduo do tipo B pode ser isão B, ou isão B, izinho. Esse indivíduo AB, ele só pode ser isão A, isão B. E o indivíduo O só pode ser izinho, izinho. Como vocês podem ver aqui na aglutinina, que é o anticorpo produzido naturalmente pelos nossos corpos, o A produz anti-B, o B produz anti-A, o AB não produz e o O produz anti-A e anti-B. A partir disso, nós vamos conversar agora sobre as transfusões sanguíneas. Tendo em vista o anticorpo produzido por nós para a defesa do corpo, o indivíduo O é chamado de doador universal. Por quê? Porque ele não tem antígeno. Dessa forma, eu posso colocar sangue O em indivíduos A,
AB, B ou no próprio indivíduo O. E o indivíduo AB é chamado de receptor universal. Por quê? Porque eu posso colocar nele sangue do tipo A, B, O ou o próprio sangue AB. Por quê? Porque ele não tem anticorpo. Então, ele não vai reagir de maneira negativa, promovendo a formação de coágulos, independente do sangue que eu colocar nele. O indivíduo do tipo A pode receber sangue A ou O. Se, por exemplo, eu colocar sangue B no indivíduo que é A, o que vai acontecer? As hemácias vão detectar um antígeno diferente e vai começar a produção de anticorpos anti-B. Da mesma maneira, se eu colocar sangue do tipo A no indivíduo que é do tipo B, a gente vai ter a detecção de antígenos diferentes e nós vamos ter a formação, possivelmente, de coágulos. Além disso, outro exemplo de alelos múltiplos é a pelagem dos coelhos, como a gente pode ver na imagem acima. Aqui. A gente tem o coelhinho do tipo selvagem, que está aqui na figura para vocês. O CCH, que é chamado de chinchila. O CH, que é o Himalaia. E o CA, que é o albino. Lembrando que o coelhinho do tipo selvagem é dominante, o gene do coelhinho do tipo selvagem, que é o cesão, é dominante em relação ao chinchila, que é dominante em relação ao Himalaia, que é dominante em relação ao albino. Então, vocês podem observar aqui as variações genotípicas dos coelhos, de acordo com isso que eu falei para vocês. Então, sobre alelos múltiplos, basicamente era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado.